pode sentar, pode se acomodar. Fui convidado mais uma vez para partilhar um pouco da nossa fé, nessa vigília. Hoje nós vamos... Opa, tem uma aguinha para mim. Obrigado. Vou partilhar um pouco sobre o que é a fé, e o que é e o que não é também a fé. Hoje a gente vai entender isso. Digo que o Espírito Santo possa abrir nossos ouvidos, nosso coração, para que a gente possa sair daqui hoje tendo a certeza do que é a fé, a fé da igreja, a fé de 2000 anos. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Já estava marcado, né? Capítulo 11, versículo? Primeiro, versículo 1. Esses dias para trás, eu vim aqui na adoração e veio um estalo assim na minha cabeça. Fé. Aí eu comecei a fazer uns estudos mais profundos sobre a fé. Aí o Alan me chama, vamos fazer uma pregação na vigília, Carlos? Qual o tema? Sobre a fé. Então tá bom, é isso então. Amém, gente? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Está dizendo aí, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Palavra do Senhor, meu Deus. A carta aos Hebreus, até hoje a gente não sabe quem é o autor da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita para os judeus convertidos, para os judeus que já estavam familiarizados com o culto, no templo, com o judeu que já estava familiarizado com o sacerdócio, Ou seja, se a gente continuar lendo aqui os versículos desse capítulo 11, está falando sobre a fé de Abraão, a fé de Noé, a fé dos patriarcas, a fé dos profetas. Então está falando algo para o povo judeu convertido, de algo que eles já conhecem, E também para nós aqui também, algo que nós já conhecemos, Precisamos aprofundar mais sobre o que é a fé. Um dos temas aqui que eu preparei, a fé não é esse sentimentalismo que aí nós vemos hoje, A fé é muito mais do que isso. Então vamos lá, ponto por ponto, A fé é esse fundamento. O que é fundamento? No Japão, para que se possa fazer um prédio de 100, de 150 andares, no Japão, para fazer um prédio, se fazem vigas de ferro a 100, a 120, 130 metros abaixo da terra. Por quê? Porque no Japão existe muito terremoto. Então, eles fazem essas construções para baixo primeiro, para sustentar o prédio que vai ser erguido depois. Faz esse fundamento. Essa paróquia onde nós estamos, esse prédio, para ele se manter de pé, precisa dessas sapatas, dos fundamentos para poder manter a estrutura de pé. Só que esses fundamentos a gente não vê. A gente vê só as paredes, vê as janelas. A fé não. A fé é esse fundamento que a gente pode ter relacionamento. Precisamos ter esse relacionamento com a fé. Então essa fé enraizada, precisamos ter essa fé profunda. A natureza vai nos ensinar isso também muito perfeitamente. O bambu, para ele poder começar a nascer, ele fica 5 anos enraizando. 5 anos enraizando na terra. Para depois de 5 anos, quando ele tiver com as suas raízes profundas, ele começa a crescer a 20, a 25 metros. E a gente não vê só um bambu, A gente vê sempre uma moita de bambu. A natureza mostra isso para a gente. É uma imagem belíssima do que é viver em comunidade. A ventania vem com o bambu, leva o bambu para lá, leva o bambu para cá, mas quando ele está num broto, onde um monte de outros bambus, um vai segurando o outro. A fé comunitária é isso. A fé de um contagia o outro, a minha fé contagia vocês, a fé de vocês me contagia, e a gente vai vivendo essa vida em comunidade como o bambu é. Essa força, essa raiz. Precisamos ter uma fé profunda. Hoje, infelizmente, nós vemos isso muito
em nossas comunidades, nossos amigos, as pessoas não têm uma fé profunda, não têm uma fé enraizada. Qualquer problema, a pessoa larga a caminhada. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas eu conheço que abandonaram a caminhada porque não tem essa fé enraizada, né? E essa esperança que está falando aqui, né? Que a fé é o fundamento da esperança. Mas que esperança é essa? Que esperança é essa que nós temos? Essa esperança é a vida eterna, meus irmãos. A única promessa que nosso Senhor nos deu, a vida eterna. Esse dia, semana passada, conversando com o Alan sobre isso, Alan dizendo para mim sobre São Bernardo de Claraval, fazendo pergunta: aonde você quer passar a sua eternidade? Olha só que pergunta. Você já parou para pensar? Qual é a eternidade que você quer passar? A eternidade do inferno ou a eternidade do céu? Nós não paramos para pensar nisso, né? Na fim das contas, o que vale a pena é essa eternidade. O que eu estou fazendo para viver nessa eternidade, né? Os santos dizem isso, que só vai desfrutar do reino dos céus aqueles que trabalham para o reino aqui, para aqueles que edificam o reino dos céus aqui também na terra. Então, essa é a promessa, essa é a herança, né? Tem a vida dos santos, que quando eles estão na beira da morte, né? Por exemplo, o Papa Leão XII, ele ficava preocupado quando ele estava na beira da morte, ele dizendo: eu deveria ter ficado na cozinha do meu convento, porque ser um cozinheiro do convento e ser Papa tem um grau de responsabilidade muito grande, né? Os santos são assim, quanto mais santos eles são, mais indignos eles acham que são merecedores do céu. Então, a nossa meta, gente, é o céu. A gente não para pensar muitas vezes nisso. Talvez a gente para pensar no dia da nossa morte, no dia que morte um parente nosso, um amigo nosso, né? Mas qual eternidade você quer passar? Qual dessas duas eternidades? A eternidade do inferno ou a eternidade do céu, né? Santo Agostinho fala assim: o que crê na eternidade e não se converte a Deus, perdeu o juízo ou a fé. Não tem escapatória, né? Quem crê na eternidade, mas não se converte a Deus, ou perdeu o juízo, ou perdeu a fé. Quantas pessoas nós conhecemos que perdeu essa fé, porque acha que fé é uma resposta de Deus a nós? Ao contrário, fé é uma resposta nossa a Deus. E nós vamos ver isso mais profundamente aqui hoje. Vimos que o primeiro é esse fundamento, né? Essa raiz. A fé precisa ter essas raízes sólidas, né? Aqui na paróquia a gente tem essa catequese, a gente fala isso para o povo, que a doutrina, ela enraiza a nossa fé, né? Como um monte de bambu, mas a nossa fé bem precisa crescer para cima. A fé que nós professamos não é nossa, né? Às vezes a gente fala assim: poxa, a nossa fé é muito linda, mas a fé não é nossa, a fé é da igreja. Eu posso ter dúvida de fé, você pode ter dúvida de fé, a igreja não tem dúvida de fé. Quando ela ensina algo, ela tem certeza do que ela está falando, né? Então, a nossa fé precisa ser enraizada, ser profunda, porque quando as tempestades da vida vier, e elas vão vir, eu preciso estar enraizado. No momento difícil, gente, no momento do sofrimento, você pode ter dom de cura, você pode plantar bananeira no Espírito Santo, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, se você não tiver o dom precioso da fé, não adianta de nada. A fé é que ele sustenta, a fé que no momento difícil, né? Acredito que vocês conheçam essa história. O Tiba, né, que é um católico conhecido na rede social, né? Ele salvou o filho dele no rio, né, que estava se afogando, ele pulou para salvar o filho dele, bateu a cabeça na pedra e ficou tetraplégico, em cima de uma cama, né? Aí os comentários das pessoas que não têm fé é esse, né? Poxa, você não fica revoltado com Deus porque Deus deixou você nessa situação? A resposta de quem tem fé: a única promessa que o Senhor nos deu é a vida eterna. Essa é a única promessa. Não prometeu vida fácil. E é bonito quando você ouvir alguém numa situação difícil falar uma coisa dessa, né? Provoca a nossa fé, né? Poxa, será que eu teria essa mesma fé? Será que eu falaria isso? No ano de 2006, mais ou menos, no retiro de carnaval, eu era mais jovenzinho, tinha um ministério de música chamado Inspiração Divina, que foi até lá em São Sebastião do Alto, um amigo ele sabe quem é. E a mulher cantando maravilhosamente, o esposo ajudando, cantando, eles foram dar testemunho deles. E em dezembro, o retiro foi em fevereiro, em dezembro eles perderam um filho, né?
E aquela comoção na comunidade deles, rezando, pedindo a Deus para que pudesse curar o filho, pudesse curar o filho, pudesse curar o filho. O filho falece. 3 meses depois, eles estão no retiro de carnaval animando um povo. E só nós ficamos sabendo dessa história porque eles disseram, porque eles não estavam ali cantando, tocando, de cabeça baixa, não, estavam com aqueles que acreditam. Eu falei, caramba, perderam um filho, né? Estão aqui dando testemunho, mas sempre Deus tira coisas boas de coisas ruins. Muitas pessoas da comunidade deles que se afastaram da fé, por causa do testemunho deles, voltaram de novo para a fé, por causa do exemplo de fé. Né? Essa fé sólida, essa fé, como nós precisamos ter uma fé, gente, como o rio. O rio ele tem uma meta, que é o mar. Ele vai, se tem uma montanha aqui, ele não é soberbo, ele não passa por cima da montanha, ele contorna, porque ele tem uma meta. A meta de todos nós é o céu. Qual a eternidade que eu estou caminhando para viver? A eternidade do inferno, a eternidade do céu. Com quem eu irei passar a eternidade? A gente pode viver aqui 50, 60, 100 anos. Eu acho que a eternidade é um pouquinho a mais, né? A eternidade é bastante tempo, não é verdade? A fé, então, é esse fundamento, essa esperança, né? A fé, a esperança, a fé, a esperança e a caridade, né? São virtudes teologais, são virtudes que vêm direto de Deus a cada um de nós, que nós recebemos no dia do nosso batismo. Quando o padre vai fazer o batismo das crianças, de alguém já que não tem o batismo, o padre pergunta aos pais dos padrinhos, o que vocês pedem à igreja? Geralmente é falado o batismo, mas a resposta correta a se dizer é a fé. E a igreja batiza aquela criancinha que não sabe nem ainda que quer ser católico, na fé da própria igreja, que quando essa criança crescer, tiver com seus 14, 15 anos, ela vai fazer a catequese de crisma, para entender o que é ser católico, para ela confirmar no dia da crisma, sim, eu quero ser católico, quero confirmar a minha fé. Né? A fé é esse fundamento, a fé é essa esperança. A fé, como eu falei antes, a fé é uma resposta nossa para Deus. Né? O parágrafo do Catecismo 142 fala que Deus se intertém com o ser humano, fala com a gente como fala como amigos e nos chama a participar da sua vida aventurada. E o convite que Deus nos dá, a resposta a esse convite é a fé. E o que é a fé? O que é dizer crer? Se eu perguntar para vocês aqui, o que é crer? Vocês creem em Deus? Todo mundo vai falar, sim, creio, mas o demônio também crê em Deus. O demônio também crê em Deus, sabe a existência de Deus. A fé é muito mais profunda que isso. O demônio não tem fé, ele não vive o que Deus pede, ele sabe que Deus existe. Às vezes, na nossa caminhada, nós agimos igual o demônio. Sabemos que Deus existe, mas a gente não quer se submeter às suas leis, não quer se submeter à verdade. Fé é uma resposta nossa a Deus. Existe uma passagem bíblica maravilhosa, Daniel capítulo 3, versículo 17, quando o rei Nabucodonosor levou o povo cativo de Israel, que ficaram 70 anos na Babilônia cativos. O rei fez uma estátua dele e disse para o povo, todo mundo vai ter que me adorar, se prostrar, prestar culto à minha imagem. Aqueles que não fizerem isso, eu vou colocar naquela fornalha ardente lá. Daniel e seus irmãos, temente a Deus, não se curvavam diante da imagem do imperador, porque o imperador queria ser cultuado como Deus. Né? O imperador ameaça eles, se vocês não prestarem culto à minha imagem, eu vou jogar vocês dentro daquela fornalha. A resposta de Daniel, rei, o Deus a quem eu sirvo tem o poder de me livrar daquela fornalha ardente, mas se ele não fizer isso, eu vou continuar o amando e o adorando. Isso é fé. Fé é independente daquilo que Deus pode fazer na minha vida ou na sua vida. Fé é acreditar e adorar aquilo que Deus é. Isso é uma fé madura. A gente não pode ser como filhos mimados, né? Que tudo que pede a Deus, Deus tem que dar. E se Deus não dá? Se aquilo que você pedir, Deus não dá, será que você sabe mais do que Deus? O que é bom para você? Uma oração que a gente precisa sempre fazer, Senhor, dai-me aquilo que o Senhor quer. Porque a gente não sabe. Nós temos 3 inimigos da fé. O demônio, o pecado e nós mesmos. Nós somos nosso pior inimigo. O maior inimigo da fé somos nós mesmos, ou seja,
eu não posso confiar em mim, você não pode confiar em você. Então você não sabe, eu não sei o que é melhor, só Deus sabe. Então, essa fé, ela precisa ser enraizada, e essa fé, ela está muito ligada ao nosso lado intelectual, né? A nossa inteligência, a nossa vontade, em busca da verdade. Precisamos ir ao encontro da busca dessa verdade, né? Lá em Romanos 10, 17 fala que a fé, ela entra pelo ouvido, né? A fé, ela entra pelo ouvido. Quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel, ele disse as primeiras palavras, não falou, amai a Deus sobre todas as coisas, não. Disse para o povo assim, ouve, ó Israel. Como é que eu vou ter fé se eu não ouço? Eu não venho na missa, eu não rezo, eu não escuto Deus falar comigo. Que fé? Como é que eu vou acreditar se não tem ninguém para ensinar? Então primeiro eu preciso ouvir, né? Hebreus 11:6 está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Tendo fé. E que essa fé, como foi dita, é crer que Deus pode fazer ou não fazer o que eu estou pedindo. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que abandonaram a fé porque Deus não deu aquilo que Ele pediu? Que fé é essa? Não é aquela fé enraizada que no momento difícil a pessoa está dando testemunho, né? E repito, essa fé não é nossa, essa fé é da igreja. A fé não é sentimentalismo. Uma das coisas que atrapalha a nossa caminhada com Deus, o sentimentalismo. É maravilhoso, gente, quando você vem numa Santa Missa e você sente aquela presença de Deus, você está num momento de oração, daqui a pouco a gente vai estar aqui num momento de adoração, isso é maravilhoso, mas a nossa fé não pode estar pautada nisso, porque no dia que você não sentir, você não volta mais. A fé ela é decisão. Nosso Senhor pregado na cruz, Ele estava ali por sentimento? Não, Ele estava ali por decisão. Estava ali por decisão. Existe uma coisa maravilhosa que muitos de nós não sabemos, né? Naqueles dias ali onde Nosso Senhor sofreu sua paixão, na sexta, no sábado, a fé da igreja se resumia apenas em uma pessoa. Essa fé da igreja se resumia apenas a Nossa Senhora, porque só ela acreditou. Quando desceram Nosso Senhor da cruz, né? Aquela famosa imagem da Pietà, aquela imagem belíssima, Nossa Senhora ali com Jesus morto nos braços, né? Eu hoje estou aqui com meu filho nos braços morto, mas daqui a 3 dias eu o encontrarei ressuscitado. Ela é a única que acreditava. Ela é a única que acreditava. A fé da igreja se resumia apenas em uma pessoa naquele momento. Os apóstolos não acreditavam. E custou eles acreditarem, mesmo Jesus aparecendo várias e várias vezes para eles. Mas Nossa Senhora estava ali, acreditando. Nossa Senhora é o grande modelo de fé. Uma menina de 12 anos de idade, onde o anjo aparece para ela e fala o plano de salvação para ela, e ela faz pergunta, ou seja, está iluminando a inteligência dela. O Salvador virá sobre ti, vai salvar a humanidade, e o que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor, ou seja, a inteligência dela é iluminada e a vontade dela é convidada. Isso que a gente precisa fazer para ensinar a fé, né? Na catequese, às vezes, eu faço isso com o pessoal. Você ilumina a inteligência deles, amarra aquilo que você está falando com milagre, né? O anjo Gabriel falou isso, explicou para Nossa Senhora o plano de salvação, Nossa Senhora não entendeu, falou, mas existe sua prima de idade avançada que está grávida, porque para Deus nada é impossível. Então, explicou para ela a fé, amarrou aquilo que ela estava falando com milagre, e Nossa Senhora disse, eis aqui a serva do Senhor. Muitas vezes na nossa vida, a gente tem que dizer exatamente como Nossa Senhora disse, sem entender. Quando Lúcifer deu seu brado de revolta no céu, né? Quando ele levou uma terça parte dos anjos, Lúcifer não quis adorar. Não quis adorar o Deus homem, porque a inteligência dele não alcançava isso, a soberba dele não alcançava isso. E a igreja diz que São Miguel, dos últimos coros celestes, subiu ao fileiro dos anjos e disse, quem como Deus? Olha só, eu também não estou entendendo aquilo que Deus está falando não, mas eu obedeço. E quanto a ti, serpente infernal, quem como Deus? Né? E a história nós sabemos, Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu, e os santos padres dizem que Deus chamou Miguel e falou assim, ô garoto, como é que é o seu nome? Pai, eu não tenho nome,
eu sou lá da Ralé dos Anjos. Falei, não, mas agora você vai ter um nome. Por causa daquilo que você disse, quem como Deus, Micael, agora você vai ser o chefe da milícia celeste. Todo mundo agora que prestar continência para o garoto. Recebeu essa graça pela obediência da fé. A fé, ela precisa ser obediente. Falamos aqui, a fé é uma resposta nossa a Deus. A fé, ela deve ser obediente. Nossa Senhora foi obediente, São Miguel foi obediente. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós só temos ela por causa da obediência de um filho da igreja. Vocês sabiam disso? O Conde de Assumar, que era um dos enviados de Suas Majestades de Portugal, né? Veio ver como é que estavam as coisas aqui, e ele era católico. E a Santa Sé dá uma dispensa para aqueles enviados dos reis a não comer carne numa sexta-feira, né? A igreja nos ensina que toda sexta-feira é dia de fazer penitência. E muitas pessoas, uma das formas de penitência que as pessoas fazem na sexta-feira é não comer carne. E ele estava dispensado disso, falou, você pode comer carne, você vai servir e tal. Ele, como um bom católico, obediente, afinal, eu vou continuar fazendo essa penitência. Aí os pescadores foram para o rio, o resto da história você já sabe. Nós fomos agraciados para Nossa Senhora Aparecida por causa da obediência. Há uma graça na obediência. Há uma graça de eu ser obediente à igreja. Nós não podemos ensinar aquilo que a igreja não ensina. Nós não podemos proibir aquilo que a igreja não proíbe. Lembramos disso, a nossa fé não é nossa, é a fé da igreja. Mais de 20 mil santos que a igreja já canonizou. Todos eles se tornaram santos porque foram fiéis, obedientes à igreja. Agora chega eu e você agora quer mudar a história? Vai dar errado. Essa obediência da fé, como falei aqui, mexe com a nossa inteligência, com a nossa vontade. Recebemos essa fé da igreja, né? No parágrafo 158 do Catecismo fala que a fé procura compreender. A fé também ela passa pela nossa inteligência, pela nossa razão. Existem coisas que a gente consegue compreender, que a igreja ensina. Existem outras coisas que não. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai estar ajoelhado diante de um pão. A nossa razão, a razão humana diz isso. Por que eu estou ajoelhado aqui diante de um pão? Mas aí a fé sobressai a razão. Não, é nosso Senhor. Ele disse que estaria aqui. Então é Ele que está aqui. É Ele que está aqui. É nosso Senhor que está aqui. A fé, a gente escuta isso, né? Principalmente às vezes em meios acadêmicos, que a fé e a ciência são duas coisas completamente diferentes. Isso está errado. O Papa João Paulo II dizia que a fé e a razão é como duas asas numa águia, que alça voo que contempla a verdade. Isso é maravilhoso. Santo Agostinho falava assim, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. O que é o ideal para a fé? É que você já tenha tido um encontro pessoal com Jesus. Tenha um encontro pessoal com Jesus e você vai começar a estudar a fé. Estudando a fé, a sua fé cresce mais ainda. Eu ouço pessoas falar isso, quanto mais você estuda a fé, mais irracional você fica. Comigo é o contrário. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço a fé da igreja, mais católico eu fico. A minha experiência com Deus passou pelo lado sentimental. Eu senti. Mas hoje, a renovação desse encontro pessoal que eu tive com Jesus passa pelo intelecto, passa pelo estudo. Gente, não tem como a gente ter essa fé enraizada se a gente não estudar, a gente não conhecer a fé. Você conhece a sua fé? Você conhece o credo que você reza na missa? Você conhece, você sabe o que é o pecado original? O nosso povo não conhece, gente. O nosso povo não quer saber. Jesus tem uma alma humana. Jesus é homem, Jesus é Deus. Jesus tem uma vontade humana, Jesus tem uma vontade divina. Você sabe isso? Percebe? São coisas que a gente precisa saber. Isso é o básico do católico. Para que você não possa ser levado por qualquer sopro de doutrina. A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 9, fala que no fim dos tempos as pessoas vão ficar apegadas às fábulas, a qualquer sopro de doutrina, porque não deram crédito à verdade. E a verdade ela é muito mais do que um conceito. A verdade ela é nosso Senhor. Nosso Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a fé ela está intimamente ligada à fé. Eu preciso conhecer minha fé. Quantas vezes você acha que pode comungar
num dia. Você vai participar da Santa Missa, você pode comungar quantas vezes? A igreja ensina que a gente só pode comungar 2 vezes. Mas uma pessoa inflamada, vamos supor, a pessoa foi para o retiro, teve aquela experiência com Deus, não sabe nada de igreja, a pessoa não quer saber disso. Ela não tem uma fé dogmática, ela não obedece. Geralmente quando a gente, como foi no meu caso, né, você tem esse encontro com Jesus, você quer ser radical e você acaba passando a sua radicalidade para os outros. Radicalidade é pessoal, gente, não é para o outro. Radicalidade é pessoal. E eu fui entendendo isso conforme eu fui compreendendo o que é a fé da igreja. Às vezes, quando a gente conversa com a pessoa sobre fé, por exemplo, a Santa Missa. A Santa Missa não pode ser celebrada de qualquer maneira. O padre não pode celebrar a missa de qualquer maneira. Às vezes existe um amar, é uma boa intenção, mas errada, de querer agradar o povo. A Santa Missa não é para agradar o povo. A questão do sentimentalismo que eu estou falando, a gente vem à igreja não é para ser adorado. O culto na igreja não é para mim, não é para você. O culto é prestado a Deus. Se você entender isso, se eu entender isso, que eu vim à igreja para adorar, a nossa caminhada na fé vai ser muito melhor. Vai ser menos pesado. Não é sentimento. Eu não posso ser aplaudido. Quem tem que ser aplaudido é Deus. A Santa Missa ela precisa ser, agora que nós temos aqui, graças a Deus, o Padre celebra a missa impecavelmente, né? Da maneira que a igreja pede. A igreja sempre está lotada por quê? Porque celebra para Deus. Quando nós fazemos algo para Deus, a gente faz bem feito. Quando é oba-oba, eu já participei de certos lugares que a Santa Missa era um oba-oba. Santa Missa não é show. A Santa Missa é algo centralizado, é a paixão de Nosso Senhor, né? A Santa Missa não é um velório também, mas também não é oba-oba. É a fé da igreja. A gente precisa conhecer a fé da igreja. Você conhece a sua fé? A primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15, está falando assim: estais sempre prontos a responder aos outros a razão da vossa esperança. Por que você é católico? Se alguém te perguntar lá na rua, por que você é católico? O que você vai responder? Eu sou católico porque meus pais foram católicos, meus avós foram católicos, eu gosto das imagens. Isso é muito pouco, gente. Eu preciso conhecer o que é ser católico. O católico, ele não escolhe o que ele quer crer. O católico crê, acredita naquilo que a igreja diz, 100%. Ou você acredita 100% ou você não é católico. É triste falar isso para as pessoas, mas a verdade é essa. Eu não posso escolher o que eu quero crer. Os 12 artigos do credo. Você conhece os 12 artigos do credo? Você conhece os 7 sacramentos? Você conhece os 10 mandamentos que é para todo mundo? Que cada mandamento fala? A oração do Pai Nosso, o que ensina a rezar? A gente conhece a nossa fé? A gente não conhece a nossa fé. E a gente não conhecendo a nossa fé, a gente vive mal a nossa fé, né? São Gregório Magno diz assim, crer verdadeiramente aquele que põe em prática as verdades que a fé lhe ensina. Crer verdadeiramente aquele que põe em prática as verdades que a fé ensina. Como que eu vou botar em prática a fé que é ensinada se eu não faço uma catequese, se eu não estudo, se eu não procuro me aprofundar? Se falar aqui que vai ter um encontro de cura e libertação aqui na paróquia, isso aqui fica lotado, né? Ou no encontro, agora vai ter uma formação, o povo não vem. Acho que é chato. Para quê? Eu já sei o que é crer. A gente não sabe o que é crer. A gente precisa aprender o que é crer. Quantas pessoas são crismadas? Por exemplo, a minha esposa recebeu o sacramento do crisma lá atrás, quando tinha 15 anos, mas não recebeu catequese. Não sabe o que é a fé. É preciso saber o que é a fé. É preciso conhecer. Todas as pessoas que eu conheço que estudam a fé são profundamente apaixonadas pela igreja. Outra coisa que eu tenho aprendido: você só ama a igreja quando você convive com pessoas que amam a igreja. Você só tem fé verdadeira quando você convive com pessoas que têm fé verdadeira. Essa obediência da fé, né? Outro ponto importantíssimo na fé, a perseverança na fé. Isso aqui talvez é o mais difícil, né? Perseverança na fé. O parágrafo 162 do Catecismo fala assim, a fé é um dom gratuito de Deus que concede ao homem. O que é um dom? Deus nos dá um dom para quê? Para botar no bolso?
Deus nos dá um dom para que a gente possa servir. O nosso dom possa estar à disposição da comunidade. Para viver, crescer e perseverar até o fim, devemos alimentá-la com a palavra, devemos implorar que aumente e que esteja enraizada na fé da igreja. A nossa fé precisa estar enraizada na fé da igreja. A igreja diz isso, é isso. A igreja fala que não é, não é. Quantos católicos, quando chega dia 1º de janeiro, está lá na praia, vai dar 3 pulinhos para ir manjar lá na praia. Meu irmão, você é católico, você não precisa fazer isso não. O católico não precisa de nada disso. O católico não precisa ser outra coisa, não ser católico. Mas a gente não conhece. A gente acha que a nossa fé é mais uma árvore no pomar, né? A nossa fé, ela é a árvore no pomar. Eu já escutei na catequese esses dias, com um amigo falando que conhece uma pessoa que abandonou a fé porque Deus não deu o que ela queria. Meu irmão, até nosso Senhor não recebeu aquilo que Ele queria. No Getsêmani, o que Jesus disse para o Pai? Afaste-te de mim esse cálice. Opa, mas seja feita a sua vontade e não a minha. A obediência da fé. Seja feita a sua vontade e não a minha. Muitas coisas na nossa vida a gente não vai ter resposta. Muitas coisas. Santo Agostinho falava isso. Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser adorado. Por que isso aconteceu comigo? A gente acaba buscando, perdendo tempo na vida, buscando resposta que a gente não vai ter. Então a gente precisa abraçar essa fé madura, né? A fé, portanto, é o começo da vida eterna. Como está falando desse fundamento, né? Que a gente não tem contato com o fundamento, por exemplo, dessa paróquia, o fundamento, às vezes a raiz de uma árvore, mas a fé a gente tem. A gente já pode experimentar. A fé não é isso, eu creio na vida eterna, mas a vida eterna ainda vai acontecer. Não, a fé já nos dá a graça de já poder viver a vida eterna. Nós começamos o céu aqui e nós também vivemos o inferno aqui também, se nós quisermos o inferno. Santa Teresinha, quando estava doente, as irmãs iam lá rezar por ela já lá no nível de santidade, lá na fé, falava assim, não, eu não quero que você reze por mim não, eu quero me encontrar com o meu amado. Você imagina você doente, já prestes para morrer, falar uma coisa dessa? A gente não falaria uma coisa dessa. Somente alguém que estava profundamente entregado a Deus fala isso. Eu quero me encontrar com o meu amado. Se morre, gente, da maneira que se vive. Se morre bem, se a gente viveu a fé bem. A fé nesse momento de transição dessa vida para a próxima, né? Então, eu não morri ainda, né? Você também não morreu ainda. Como é que deve ser o coração de alguém que tem fé, que sabe que daqui a pouco vai estar nos braços do Pai? Imagina também o desespero de quem não tem fé nesse momento, de olhar para trás e ver uma vida vazia, que nunca pregou um prego para ninguém, que nunca ajudou a ninguém, a na fé de ninguém. Imagina esse desespero também dessas pessoas. São Bernardo de Claraval fala assim sobre a perseverança. A recompensa celeste é prometida a todos, mas só é dada àquele que perseverar até o final. Não adianta nada servir a igreja durante 50 anos e depois abandoná-la. Não adianta. É perseverança até o final. É necessário passar por muitos sofrimentos para alcançar a salvação. A única promessa que o nosso Senhor nos deu, a vida eterna, que é o último artigo do credo, né? Essa vida eterna, esse julgamento particular, né? O purgatório, o céu, o inferno, o julgamento final, né? Em 1 João 5,4 fala que a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Hoje nós temos mais esse conhecimento, né? A nossa fé, existe um livro chamado Como a Igreja Católica Moldou a Civilização Ocidental. Tudo que nós vemos hoje na nossa sociedade foi a Santa Igreja que moldou. As universidades que nós temos, os hospitais que nós temos, o sistema judiciário que nós temos. Só existe um sistema judiciário no mundo graças à Santa Igreja. Porque as pessoas eram julgadas antigamente, as pessoas não tinham defesa. A igreja, vamos morar com a bagunça. A igreja organizou. Os povos que nós vemos hoje na Europa, todos ali organizadinhos, a igreja catequizou esses povos que eram todos povos bárbaros. A nossa fé é a coisa mais linda que tem na face da terra. A nossa fé tem mais de 115 mil instituições de caridade no mundo. Nenhuma outra instituição tem tanta
obra de caridade no mundo como da Santa Igreja. 60% da ação de caridade da África hoje, se a Igreja Católica sair de lá, acaba. Ninguém fala isso. Vai dar moral para a Igreja? A Igreja vai caminhando nesse mundo, entre as tribulações desse mundo e as consolações de Deus. Nós estamos nessa barca que é a Santa Igreja, e vai nas tempestades. Quem não estiver dentro dessa barca, hoje nós vemos está nascendo no meio mais isso no meio dos protestantes, os desegrejados. Já ouviram falar isso? Os desegrejados, pessoas que não vão à igreja, mas têm fé. Eu tenho fé, eu estou aqui, beleza, o negócio, igreja não salva ninguém. Eu não prego igreja, eu prego o amor de Jesus Cristo. Sem igreja não há salvação. Os santos pais já diziam isso. Fora da igreja não há salvação. Um médico não pode curar uma pessoa de uma operação na rua. Pode? Não. Ele precisa do hospital. O grande hospital onde nós podemos ser salvos é a Santa Igreja. É a fé da igreja. Eu preciso acreditar na fé da igreja. Eu preciso ter obediência à Santa Igreja. Hoje a gente vê um monte de pessoas assim, gente. Eu já participei de missas onde o padre pediu, vamos fazer uma partilha, na hora da homilia, vamos fazer uma partilha aqui. Não pode. Na homilia, na missa, ou o padre, ou o diácono, ou o bispo que pode fazer. O catequista não pode fazer. O ministro não pode fazer. Isso é obediência à igreja. Quando a gente é desobediente, as coisas erradas acontecem. Quinto, essa aqui é uma das que eu mais gosto. A fé precisa ser comunitária. Eu preciso viver a minha fé na minha paróquia. Eu preciso amar a minha paróquia. Eu preciso doar o dom que Deus me deu na minha paróquia. Eu preciso pagar o meu dízimo na minha paróquia. Eu preciso rezar pelo meu padre. Eu preciso ser obediente ao meu coordenador. Eu preciso dar o meu tempo na minha comunidade. Porque a minha fé contagia vocês, a fé de vocês me contagia. Olha que coisa maravilhosa, o parágrafo 116 do Catecismo diz, a fé é um ato pessoal. Ela não é, porém, um ato isolado. Quantas pessoas, eu tenho fé em casa. Meu irmão, em casa você não tem fé. Em casa você não vai acreditar. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. O crente, a pessoa que crê, recebeu a fé de outros, deve transmitir a outros. Eu só estou na igreja hoje porque pessoas deram o seu tempo no retiro de carnaval, um deles está aqui, para que eu possa conhecer Jesus. Todas as coisas que eu tenho na minha vida hoje, eu tenho graças à fé. Meu casamento, minha filha, meu trabalho, meus amigos, meu ministério, vocês aqui. Onde que a gente se conhecesse se não fosse a fé? A fé é maravilhosa, gente. A fé abre portas para a gente. A fé faz você conviver com pessoas boas e também na comunidade com pessoas também não tão boas. E eu preciso nesse momento, lembra do sentimento? Eu preciso ultrapassar isso. Mas a fulano lá da igreja é muito difícil. A gente precisa passar por isso. Eu não posso trazer as minhas misérias para dentro da igreja. Porque aí é um dos problemas, o catecismo fala, faz uma pergunta assim, por que muitas pessoas renegam a Deus? Uma das perguntas, da resposta que o catecismo dá, pela falta de fé de muitos crentes, do mau exemplo dos crentes, do mau exemplo daqueles que creem. Quando eu dou um mau exemplo, não estou ajudando a igreja. Eu preciso ir para a igreja. É muito maravilhoso ter sentimento, você vir e sentir, mas não pode ser pautada. A nossa fé não pode ser pautada por sentimento. A nossa fé precisa ser dogmática, as verdades que a igreja ensina. A fé precisa ser teologal, ou seja, a fé é um ato sobrenatural. Terça-feira agora foi o Evangelho do Sermão da Montanha. O capítulo 5, 6 e 7 do Sermão da Montanha, fala da constituição do reino de Deus ali, Maravilhoso. Fala ali de Jesus falando, os antigos disseram, amai os vossos inimigos, Jesus falando, amai os vossos inimigos e rezai por eles. Quando você fala isso para certas pessoas, as pessoas dizem, eu não vou fazer isso, porque humanamente a pessoa não faz isso. Mas a fé, que é um ato sobrenatural, consegue. Uma mãe consegue perdoar o assassino do seu filho.
por causa da fé sobrenatural. Os mártires deram suas vidas por causa de uma fé sobrenatural. Às vezes, a gente trata a fé como algo puramente natural. A fé é algo sobrenatural. Santo Agostinho, antes da sua conversão, ele tratava a Sagrada Escritura como se fosse qualquer outra coisa. No dia que ele se prostrou, tirou sua soberba e mergulhou na Sagrada Escritura, ele se converteu. Ele deixou os seus sentimentos errados de fora e se debruçou diante do Evangelho, diante da palavra, e a palavra transformou a vida dele. Então a nossa fé não pode ser sentimentalismo. Eu preciso ver fé em comunidade. O exemplo, por que Tomé não viu Jesus no dia da ressurreição? Por quê? Os 11 apóstolos, os 10 apóstolos estavam lá e Tomé não estava. Ou seja, Tomé faltou à missa domingo passado, só foi na missa domingo seguinte. E Jesus foi taxativo com ele: Tomé, bota a mão aqui, Tomé, bota a mão do meu lado. Não seja incrédulo, mas seja fiel. Quem não vive em comunidade não vê Jesus. Por que nosso Senhor fez o que Ele fez, né? Veio, pregou, chamou 12 homens para andar com Ele? Ou seja, Ele fundou uma comunidade. Se nosso Senhor, que é Deus, poderia ter feito o que fez sozinho, mas não quis isso, quis viver na comunidade. Eu e você não quisemos viver em comunidade. Eu conheço pessoas que não gostam de viver em comunidade. Não pode, gente. A nossa fé também é comunitária. A nossa fé também é comunitária. Eu preciso dar o meu tempo. Outra coisa que eu aprendi: na igreja você serve com o que você pode. Vai chegar o tempo que você vai servir a igreja com aquilo que você conquistou. Eu, quando comecei minha caminhada, lá na minha terrinha, lá em Pituna, perto de São Sebastião do Alto, todo domingo de manhã eu ia para a igreja, varrer o quintal da igreja, as folhas que tinha das árvores, todo domingo de manhã, todo. Fui fazer o que eu podia fazer. Hoje eu sou catequista. Hoje eu desfruto daquilo que eu conquistei, com a graça de Deus. Às vezes a gente quer vir para a igreja, já quer começar a mandar, não, viver em comunidade, ser obediente. Há uma graça da obediência. Talvez Deus deu graça para você pregar, para você ser intercessor, ser intercessora, para servir a comunidade. Só vai desfrutar do reino dos céus aqueles que começam a construir o reino dos céus aqui na terra, né? Em Marcos capítulo 2, versículo 3, fala que 4 homens levou o paralítico. Lembra desse evangelho? O homem paralítico, 4 amigos levou ele até Jesus. E a multidão na frente não tinha como passar. O que eles fizeram? Foram embora? Não. Eles sabiam que Jesus podia salvar a vida do amigo. Eles subiram no telhado, abriram o telhado e foram. Você imagina Jesus pensando, olhando aquilo: o que esses caras estão arrumando? Foi e colocou. O que Jesus disse? O evangelho está dizendo que Jesus falando assim: Jesus vendo-lhes a fé, vendo-lhes, plural, vendo a fé dos 4 amigos e dele, diz para eles: os teus pecados estão perdoados. A nossa fé salva a vida dos nossos amigos. Os santos padres falam que esses 4 homens também são os 4 evangelhos, que aumentam a nossa fé. É maravilhoso. Eu, quanto mais eu estudo sobre a fé, conheço mais a fé, mais apaixonado pela igreja eu fico. A nossa fé é a coisa mais maravilhosa que tem na face da terra. Vimos hoje aqui que a fé é dogmática. Existe uma verdade de fé que eu preciso acreditar, que é a verdade que a igreja ensina. Existe uma fé teologal que é infusa dentro de nós no dia do nosso batismo, uma fé sobrenatural. E existe uma fé carismática, uma fé que age na vida, na minha vida e na vida de cada um de nós. Então, é necessário abraçar a fé, é necessário caminhar na fé e é necessário assumir a fé no momento da cruz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos preparar o nosso coração para esse momento, né? Nosso